Pai Santo, Deus do céu, Senhor da terra, os mistérios do teu reino aos pequenos, Pai, revelas. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. O reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia. Sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos homens que são justos. E lançarão os maus na fornalha de fogo. E aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso? Eles responderam, sim. Então Jesus acrescentou, assim, pois, todo o mestre da lei, que se torna discípulo do reino dos céus, é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Palavra da salvação. Irmã, irmão, num tempo de silêncio, no íntimo do nosso coração, rezemos, suplicando do Senhor o auxílio necessário para que compreendamos claramente o sentido da Escritura. Só o Divino Espírito Santo pode fazer-nos alcançar o sentido daquilo que Jesus nos fala, daquilo que o Pai nos fala. Peçamos seu auxílio, sua ajuda. Oremos. Amém. Queridas irmãs, queridos irmãos, estamos caminhando nesses domingos, terceiro para quarto domingo já chegamos, meditando as parábolas do reino dos céus, as parábolas que constituem o capítulo 13 do Evangelho de Mateus, constitui também um tempo decisivo na atividade de Jesus. Ele, em todos os versículos, os 12 versículos anteriores, ele realizou muitas coisas. Teve o começo, a sua infância, o seu nascimento. Depois, nos capítulos 5, 6 e 7, Jesus dirigiu o longo sermão da montanha, que introduz a sua missão, a sua atividade
messiânica no mundo, apresentando as características daqueles que são chamados a segui-lo, os bem-aventurados, os felizes. Depois do longo Sermão da Montanha, nos 3 capítulos, 5, 6 e 7, Jesus realiza uma série de milagres. Capítulo 11 e 12, uma série de milagres. Nos capítulos 9 até o capítulo 12, uma sequência de milagres. Milagres, prodígios, exorcismos e ensinos. Do capítulo 8 ao capítulo 12, Jesus enfrenta uma sequência de interpretação errada por parte do povo, que quer dele uma coisa que ele não se propõe. Ele está, como nas bem-aventuranças, apresentando a chegada do reino dos céus. E a multidão quer um reininho desse tamanho, pequenininho. Um reininho da solução dos probleminhas imediatos da minha vida daqui. Então, Jesus sofre essa pobreza de compreensão por parte daqueles que o aceitam. Mas ele sofre também uma rejeição terrível por parte dos fariseus e dos mestres da lei, que acusam a Jesus de blasfêmia, dizem que Jesus está expulsando demônios pelo poder do chefe dos demônios e tramam uma forma de matar Jesus. Decidem por matar Jesus. Então, é nesse ambiente de rejeição, já de uma primeira sentença de morte por parte dos fariseus, que resolvem que vão matá-lo, é nesse ambiente que contrasta a multidão que pede de Jesus, mas pede as coisas imediatas e não vão para uma busca mais profunda, ou dos fariseus e mestres da lei que rejeitam Jesus. E, inclusive, não só rejeitam, mas acusam-no de blasfêmia, de realizar as coisas pelo poder do demônio, e por isso decidem matá-lo. É neste ambiente que vem todo o capítulo 13, as parábolas do reino dos céus. Nós já vimos várias, do semeador, dos tipos de terreno, nós já vimos do fermento, vimos as parábolas chamando-nos a contemplar a paciência de Deus do joio e do trigo. Hoje Jesus acrescenta mais 3 parábolas. Tomemos, você que tem a sua Bíblia em casa, à mão, ou folheto aqui, o capítulo 13 de Mateus, os versículos 44 a 52. Não sei se o texto que vocês têm é o breve, é o longo, não é? O texto que vocês têm é o longo, versículo 44 a 52. É isso. Vamos lá, então. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. O reino de Deus está já no meio de nós, está oculto num campo. Um homem o encontra, parece uma coisa assim, naturalmente, aberto, uma pessoa livre, leve, suave, que nos seus trabalhos, nas suas atividades, ou até num passeio no campo, encontra. Não tem nenhuma regra muito pesada. É encontrado. Tem alguns
pregadores que falam da parábola do homem que foi encontrado pelo tesouro. Eu gosto também dessa, não só o homem que encontra um tesouro, mas um homem que é encontrado pelo tesouro. E aqui vale mais nessa linha. Um homem é encontrado pelo tesouro escondido e o mantém escondido. Mas o mantém escondido em vista de um plano maior. Na verdade, todas as parábolas, Bento XVI insiste, se referem a Jesus. Falam-nos de Jesus, apresentam-nos Jesus. O homem é movido a não deixar o tesouro escondido e o campo alheio. Cheio de alegria, ele vai e vende todos os seus bens e compra aquele campo. Lembre-se que tem 3 realidades: o campo, o tesouro escondido no campo, que conserva escondido, o homem cheio de alegria, que vende todos os bens e compra o campo. Tem uma sequência. Ele não vende todos os bens para sair procurando um tesouro para comprar. Ele tem bens. Tem coisas boas em sua vida. Nós também temos bens em nossas vidas. Talvez nos empenhamos muito por esses bens, pela administração e a gestão daquilo que temos. Talvez até coloquemos esses bens no centro de nossa vida, de nossas atividades. Talvez nós estejamos sempre estressados e cansados e doentes, porque temos que administrar esses bens. Nunca estamos tomados por uma alegria. Esse homem agora é tomado por uma alegria. E uma alegria que o move a desfazer dos bens. Mas não por qualquer coisa. Houve um encontro. Descobriu que existe uma realidade que pode dar a ele muito mais contentamento do que aquela com a qual ele se ocupava. Ele movido a mergulhar nesta realidade nova. É encorajado por aquilo que encontrou, a olhar para dentro dos seus recursos e perceber, espera lá, isso aqui é infinitamente mais do que tenho e eu posso ter isto. Na psicologia, a gente chamaria isso de descer ao chão de nossa interioridade. Descobrir a riqueza interior que nos habita, escavar nosso interior, saber equilibrar o que existe de muito importante dentro de nós, o sentido que damos às coisas, o valor que damos, o apego que cultivamos às coisas, mas também existe valor e coisa muito importante fora de nós, externas a nós. Equilibrar a riqueza interior e a riqueza exterior é sempre o grande conflito de nossas vidas. É sempre. Antes de vender tudo, ele tem uma descoberta, ele tem uma iluminação interior. Isso é importante demais para mim. Tudo com que eu me ocupei até hoje me possibilita ter isso aqui, embora isso aqui tenha infinitamente mais valor. O ver claramente, primeiro ele vê o tesouro no campo, depois ele tem a atitude radical, vender tudo. Ele se abre para novas fronteiras da vida. É preciso se deixar encontrar, é preciso se deixar deslumbrar, fascinar.
Às vezes, nós criamos uma rotina tão ordinária de vida e somos igual boi no pasto. Passamos pelo mesmo trieiro. A água, o trato, a montanha, a água, a sombra, o trato. E nossa vida é uma rotina e a gente, nos percursos de nossas vidas, nós não nos deixamos erguer-nos. E nós fomos criados para processos de descobertas mais elevados que uma ordinária rotina até o dia de ser levado para o matadouro e virar carne no açougue. Nós precisamos nos distinguir desse roteiro de boi, de gado. Precisamos encontrar em nós a força mais profunda que nos move, escondida em nós, mas precisamos também encontrar no mundo as coisas escondidas no mundo que podem dar-nos alegria. E compra aquele campo. Esta parábola, ela abre para a gente com a segunda próxima parábola, a da pérola preciosa, abre para nós uma dinâmica muito importante. Vamos ver a segunda parábola para depois a gente entrar nos detalhes comum às duas. Versículo 45. O reino dos céus é também como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. Aqui é o oposto do homem que encontra o tesouro ou que é encontrado pelo tesouro. Aqui já é o oposto. Aqui já é o tino comercial. A pessoa que se constrói, se qualifica, se capacita, percorre, busca, que cria bússola, que indica para ela, que desenvolve faro, onde tem pérolas preciosas. É chamado, é convidado a avaliar, a olhar produtos e mercadorias. É um homem que desenvolve habilidades, ou mulher também, não é? Qualificativos, habilidades polidas, desenvolvidas, técnicas, capacidade de distinguir do tom de cor, as ondulações das pérolas, para quem já teve a graça de ver uma pérola de perto. Hoje, com os recursos maravilhosos da internet, a gente pode perscrutar isso e conhecer detalhes da produção de pérola. Numa região de atol do Pacífico, já vi um documentário, inclusive, dos procuradores de pérolas preciosas no Alto Pacífico. Deixam as barcas, somem nas pequenas ilhas entre as ilhotas. Depois determinam uma área e ficam aqueles homens mergulhando, encontram as pérolas, sobe até o nível da água, joga a pérola dentro da canoa e mergulha de novo, e acha mais 2, 3 e joga lá dentro. Não tem essa escravidão, é de uma liberdade tão grande, é de um domínio tão grande da situação, que se fôssemos nós, ficaríamos neuróticos só de encontrar a primeira, e já ficaria louco e surtado com medo de roubo e de tudo. Eles naquela liberdade, sobe, entra água, sai da água e joga a pérola dentro da canoa e volta novamente. Aqui é alguém que desenvolve habilidade. O tesouro e a pérola, vários sentidos, são parábolas culminantes no capítulo das parábolas, que termina com, se você pegar na sua Bíblia, a última cena do capítulo 13 do Evangelho de Mateus é a rejeição de Jesus em Nazaré. Os parentes e os familiares dele
expulsam-no da sinagoga e não aceitam o que ele ensina. Não aceitam, expulsam. Essas duas parábolas falam para a gente do valor do tesouro e da pérola, mas falam também da alegria da descoberta. Falam do empenho corajoso da obrigação em vender tudo. O tema escondido e o revelado é fundamental e traduz-se pela alegria entre as duas ameaças lá do joio. Lembra? O joio deixa, no fim, os anjos descerão, vão separar primeiro o joio, amarrar em feixe, lançar no fogo, vão queimar para sempre. Essas duas parábolas do tesouro e da pérola são uma severa exortação. Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e me siga. Chamado a possuir a verdadeira alegria. Essas duas parábolas põem-nos diante do tema mais profundo do que a gente vive quando entra na adolescência e desenvolve para a juventude. A descoberta da liberdade, mas a necessidade de ter um projeto para essa liberdade, senão vai fazer besteira com essa liberdade. Liberdade sem projeto, ela se torna uma fatalidade. Seja na liberdade de um homem que encontrou no campo um tesouro, ou seja na disciplina do comprador e vendedor de pérolas, nós precisamos achar o ponto nevrálgico de nosso encontro com Jesus. O reino de Deus está oculto em Jesus. Quem descobre Jesus, descobre o reino. É Ele, daqui um pouco eu vou tomar um texto do Bento, é Ele a pérola, é Ele o tesouro. A igreja e o mundo são o campo sobre os quais a gente realiza as atividades, mas a centralidade nossa não é o campo, é Ele. Tem muita gente que passa a vida inteira na igreja envolvido com coisas da igreja e nunca se envolve com Cristo. É Ele. Devemos olhar para a igreja e dizer para ela, como aquele homem olha para o campo, de você quero Cristo. Da igreja não devemos querer senão Cristo. E por causa de Cristo topar fazer todas as renúncias, todas, que nos impedem de experimentar a alegria plena que só Ele pode nos dar. Você pode ser encontrado por um tesouro, por uma pérola todo dia. Cristo que te encontra, mas você não vê valor. Ele está no meio das realidades da sua vida, das coisas do campo, e você se entretém com as coisas do campo, ou do mercado onde vende pérola, tem também todas as bugigangas da China, e você fica olhando para o 1,99 da China, e não encontra Jesus, a pérola preciosa. Entremos no desfecho que retoma aquela tensão da parábola do joio. Terceira parábola de hoje. O reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar, que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se
e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Retoma o tema da paciência. Se quiser ser pescador num lago que só pega peixe bom, você nunca encontrará isso num lago natural. Vai ser pescaria artificial, de produção artificial de peixe, em tanque de peixe criado com ração. E não num lago, num rio, num mar todo natural e orgânico. Se você quer uma pescaria com rede onde não pega peixe não bons, peixes maus, diz Jesus, assim acontecerá no fim dos tempos. Versículo 49. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos e lançarão os maus na fornalha de fogo. E aí haverá choro e ranger de dentes. Jesus compara-nos como peixes da sua pescaria. Ele que se fez pescador com Pedro, Tiago, João e André. Chamou-os a serem pescadores de homens. Hoje chamam-nos a ser os pescados, a aceitar o entrelaçamento dos fios da rede, enchendo-se e arrastando-nos para fora do mar, das águas turvas e confusas deste mundo. Precisamos estar dentro de uma rede, puxado para dentro de uma barca, colocado fora na praia. E pescadores pacientes, seguros dos processos da pescaria e das etapas da sua tarefa, puxam a rede para a praia, sentam-se, recolhem peixes bons em cestos, jogam fora os que não prestam. Você consegue imaginar o barulho de você sendo lançado num cesto? Ou um barulho de um trem que não presta jogado lá longe, e os cachorros, os urubus, comendo as larvas? Consegue ouvir esse barulho? De onde é que você é jogado? Em Mateus, ele faz o desfecho dessas parábolas com uma pergunta. Compreendestes tudo isso? Vejamos, a rede como joio acentua a coexistência de bons e maus. A rede insiste na paciência e na ameaça sobre o que não presta. No versículo 49, assim acontecerá no fim dos tempos, os anjos virão separar. Ao mencionar o destino dos maus, convida-nos a levar a sério os ensinamentos de Jesus. Exorta-nos a optar pela alegria dos peixes bons, do trigo bom, das coisas boas. Exorta-nos àquela alegria do homem que encontrou o tesouro ou a pérola, mas exorta-nos a, como compradores de um campo com tesouro ou de uma pérola preciosa, exorta-nos à alegria e não pelas lamentações de ser joio, ou de ter que conviver com joio, ou de ser peixe, ou ter que conviver com peixe ruim. Muitas vezes nós passamos nossa vida cristã na pura lamentação de ser joio, ou pelo fato de ter que conviver, dividir a minha cova nessa roça com um pé de joio. Nossa vida se resume a lamento, reclamação e lamento. Jesus exorta-nos pela alegria de ser peixe bom, de ser trigo bom, de ter coisa boa na vida, apesar do joio, apesar dos peixes maus, mas alegria.
O cristão se caracteriza pela alegria e não pelo poder de sua lamentação. O homem e a mulher encontrado pelo tesouro e pela pérola preciosa. O homem e a mulher pescado pela rede. A rede é simbolizada pelos apóstolos que formam a rede com a qual a igreja pesca homens e mulheres novos. E às vezes é muito desconfortável quando eu vou para a praia. Eu gosto muito de ficar vigiando os pescadores e ver quando os pescadores puxam a rede para fora da praia. Eu fico morrendo de dó de ver aqueles peixes agonizando para morrer e eles felizes cantarolando, tirando os peixes. Trigo bom vai ser guardado no celeiro, mas depois vai ser moído. Peixe bom vai ser guardado no cesto, mas depois vai ser assado ou frito. O destino do cristão, da cristã, é um destino de dar vida para a vida do mundo. Não se resume a si mesma, a si mesmo. Por isso a pergunta no versículo 51, compreendestes tudo isto? Em Mateus, o verbo compreender desempenha uma função muito importante, uma função impactante. O desfecho final é impressionante. Diante de Jesus, diante dos mistérios do reino dos céus, escondido num grão de mostarda, numa lavoura de trigo, escondido num fermento, escondido num campo, escondido, diante de Jesus, diante dos mistérios do reino, diante das questões concretas da vida sua de discípulo e discípulo, o centro é ouvir e compreender. Retoma a introdução do primeiro mandamento do livro do Deuteronômio, do livro do Êxodo. Ouve, Israel, o Senhor Deus é um, por isso amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, não matarás, não roubarás, não cometerás adultério. O centro é ouvir, Shema Israel, escuta Israel, mas não só ouvir, e Jesus apresenta uma pergunta nova, compreendestes tudo isso? Porque antes de Jesus, se dispensava a compreensão. Delegava a compreensão para alguns iniciados, os fariseus e os mestres da lei, eles compreendiam. O resto, a camada só ouvia, ouve e obedece. Se não entendeu, alguém vai dizer para você o que você tem que fazer, mas dispensa a sua compreensão. Agora Jesus acrescenta, ouve e compreende. Isto abrange duas regras no desfecho de uma terceira. Isto abrange atenção total ao ensinamento de Jesus. Disciplina de discípula de discípulo. Atenção total ao ensinamento de Jesus. Você pode imaginar toda a tragédia do que a gente está vivendo no Brasil. Se a escola já estava ruim dentro da sala de aula com os recursos precários, imagine a escola com a meninada com a internet, com o celular, com o computador, toda hora mudando para os joguinhos e para os canais e os sites de brincadeira e tudo quanto é porcaria. Nós somos uma cultura escrava da desatenção, porque o ensinamento perdeu a autoridade sobre nós. Deveríamos refundar o ensinamento para recolocar o tema da atenção. Ensinamento de Jesus, atenção total. Disso deriva o segundo ponto. Se tem ensinamento, deve ter engajamento numa obediência nova. Aqui está o desfecho.
Para obedecer, tem que primeiro compreender. Lá na roça, tinha um ditado dos meus tios, que eu brincava muito isso com os meus sobrinhos, eram muitos sobrinhos quando eram crianças. Hoje está todo mundo grande, esparramou. Mas eram 23 sobrinhos. Quando a gente estava junto, fazendo almoço, arrumando a mesa, uma mesa enorme, que cabia 30 pessoas, uma mesa gigante. E era uma alegria brincar com a meninada, pôr a mesa, sentar, colocar os talheres, tomar sobremesa juntos e organizar e criar uma dinâmica civilizatória e cordial e comunitária e de convivência e de alegria de estar junto, de partilhar junto. Eu brincava com eles, põe os pratos, põe os talheres, eu ia dando os comandos, Ti, como é que faz? Eu brincava, faz, depois pensa. Porque antes era assim, faz, depois pensa. Agora com Jesus não. Primeiro escuta, compreende, depois aplica. Não vai fazer sem ter compreendido, não. Vai ser ruim demais. Quando a gente era menino, que a mãe falava, vai lá na venda e compra, não é? Fermento pó royal. A gente trazia fermento para pão. Trazia bicarbonato. Que esquecia e distraía. Primeiro escuta. Primeiro compreende qual é a tarefa que a sua mãe tem e responsabilidade em casa. Depois executa e executa com toda a responsabilidade e zelo. O mestre, que é Jesus, educa-nos não numa obediência cega, dá-nos a luz da compreensão. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ele é a verdade. A verdade não é uma coisa, não é um achado, não é uma palavra mágica. A verdade para nós é uma pessoa, é Cristo. Compreendeste tudo isso? Em Mateus 15:10, Jesus chamou as multidões e lhes disse: ouvi e compreendei. Atenção! Jesus começa a pegar o que ele está fazendo com os discípulos, com as multidões. Dizer, comigo não vai ter uma equipe privilegiada com um trato e todo mundo, o resto, no outro não. É o mesmo. Portanto, o centro é ouvir e compreender. Para quê? Para uma qualidade de observância e obediência e de execução. Se você se tornar procurador de tesouro escondido, você não vai fazer gambira besta, comprar trem errado. Se você se tornar procurador de pérolas preciosas, você saberá distinguir uma pedra verdadeira de uma pedra falsa. Acho que um dos filmes que mais me impactou é A Pérola, um filme americano dos anos 50, capaz que nem o Cid conhece esse filme, um filme belíssimo, de um conto inspirado no México, de uma família pobre, que tem um filho, um casal que tem um filho com uma doença grave, e o médico se recusa a tratar do menino porque não tem dinheiro, e ele resolve ir procurar pérolas e acha uma pérola gigantesca, e depois abandona o filho e vai correr atrás dessa pérola para dar conta de vendê-la, e só traz desgraça sobre si. Filme belíssimo, um dos mais genuínos, e é um dos livros mais importantes da literatura norte-americana. É preciso descobrir para não fazer confusão lá na frente, para não misturar as coisas lá na frente. Clareza no ouvir, clareza no compreender, clareza no obedecer e alegria em tudo que faz. Alegria no ouvir, alegria no compreender, alegria no executar. Alegria é o distintivo novo que Jesus impõe para o desfecho do texto de hoje. E assim encerram as parábolas.
versículo 52. Ao Jesus perguntar, 51, compreendestes tudo isso? Eles responderam sim. Então Jesus acrescentou, assim pois todo mestre da lei, que se torna discípulo do reino dos céus, é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Tem coisas curiosas aqui. Primeiro, compreendestes tudo isso? A pergunta assim, no versículo 51. Compreendestes tudo isso? Os mestres da lei, os fariseus, criaram uma religião de algumas coisas. Algumas leis, alguns mandamentos que a gente gosta. Algumas coisas da religião que eu gosto e eu fico com isso. E Jesus pergunta, tudo isso? No segmento de Jesus não vale selecionar as coisas que eu gosto da religião ou de Jesus, mas compreendestes tudo. Por isso ele chama o mestre da lei como modelo. Isto, compreender, abrange atenção ao ensinamento e ao ensinamento todo. Olhe só. O pai de família, um escriba, um mestre da lei, que é exatamente a turma que lá no capítulo 9 acusou Jesus de blasfemo e de realizar as coisas pelo espírito de Satanás. E de fazer a sentença de morte para ele. Ele diz que para eles também tem saída. Que um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas, está falando exatamente do fariseu, do mestre da lei, e de nós já velhos no catolicismo, no cristianismo, de 2000 anos. Coisas novas, Jesus é a coisa nova. Coisas velhas, as promessas do Antigo Testamento são as coisas velhas. As promessas, Jesus é as coisas novas. Jesus é a realização das promessas. Entre a promessa e a realização, existe o seu lugar e o meu lugar na relação com Cristo. Para as promessas se tornarem realidade, e a realidade é Cristo, é preciso de quê? Conversão. Que abre a novidade de Deus. O mestre da lei, o fariseu, o moralista. Em Jesus, não é negado para eles a ética. Em Jesus, Ele liberta as pessoas e os grupos que fazem polarização da fé. Basta ser contra o aborto e o resto que eu defendo pode estar tudo no campo das desgraças do inferno, mas ser contra o aborto é nosso. Não, tem que ter tudo. Basta ser defensor dos pobres. Não, tem que ter tudo. Ética significa o conjunto dos elementos que compõem os valores que brotam daquilo que eu compreendo no campo da fé. O conteúdo da fé, desse conteúdo brotam valores. E a isso se chama ética. Jesus, diz Bento XVI, nos liberta da polarização em pontos agradáveis e por isso nos liberta da paralisação do moralismo, que fica em pontos. Paralisação. O moralista que pega só 2 ou 3 regras, ele se torna um paralítico por causa da lei, como o fariseu, o mestre da lei. Ele se torna um paralítico. Existe uma expressão que eu vou usá-la, é a normose. É um conceito que vem do ambiente da medicina, mas normoses são comportamentos normais na sociedade, mas que causam sofrimento e morte
Mas a sociedade acha normal. É normal. Isso é normose. Normose é aquilo que causa sofrimento e morte, mas a gente acha normal. Essa sociedade é doente, ela é enferma, a nossa. É tomada por normose. Somos mestres da lei, somos fariseus hipócritas, somos moralistas, pegando alguns aspectos que nós gostamos da religião e manipulando as massas contra o aborto, e basta. Não, olha, bacana que você esteja contra o aborto, mas nós exigimos que você seja contra todo o resto das coisas que se opõem ao Evangelho. Todas as coisas. Mas agora, como hoje nós terminamos as parábolas do reino, eu preciso fechar com uma reflexão que talvez para alguns demore, mas eu quero apresentar umas anotações que fiz de Bento XVI acerca das parábolas. Porque talvez nunca mais eu pregue na sequência que preguei, e a gente está gravando, é bom que fique o conjunto desse ensino das parábolas. Domingo que vem, a gente já vai estar no outro eixo, já diferente. Bento XVI. Algumas anotações de Bento XVI e de alguns teólogos. Vou predominar citando Bento. Um aspecto desta realidade misteriosa do reino de Deus. Estou usando como referência o livro de Bento XVI, Jesus de Nazaré, do batismo à transfiguração. Aqui, a partir da página 67. Anotações. Um aspecto desta realidade misteriosa do reino de Deus aparece quando Jesus compara com um tesouro que foi enterrado num campo. Quando descobre, enterra-o de novo e vende tudo para poder comprar o campo e assim conseguir a propriedade do tesouro, que se pode conceder assim, agora, todas as realizações. Olha só, diz Bento, esta parábola é paralela à parábola da pérola preciosa. Quem a encontrou, desfaz-se igualmente de tudo para conseguir este bem que supera todos os bens. De fato, de novo, um outro aspecto da realidade do reinado de Deus aparece quando Jesus, numa palavra difícil de entender, diz que o reino dos céus sofre violência e que os violentos é que o arrebatam. Mateus 11:12. Se Bento XVI considera esse desfecho das parábolas difícil de compreender, imagine nós. Por isso eu preciso da compreensão de vocês no que vou apresentar agora. É inadmissível aceitar Jesus partindo de afirmações arbitrárias e distorcer o resto. Devemos antes dizer, presta atenção no que vem, eu fiquei tão impressionado com isso. A realidade que Jesus designa como reino de Deus, soberania de Deus, é extraordinariamente complexa. Eu fiquei tão marcado por isso. Devemos dizer, antes de tudo, a realidade que Jesus designa como reino de Deus, soberania de Deus, é extraordinariamente complexa. E olha a conclusão. E só na aceitação do todo é que podemos ascender, estar de acordo, concordar a sua mensagem
e nos deixarmos por ela conduzir. Portanto, volta a São Jerônimo. Leu uma parábola, não entendeu? Leia o resto da Bíblia todinha, que tudo vai ficar muito claro para você. São Jerônimo. Bento XVI diz que nós não podemos nos arvorar no engano de pegar partes e interpretar de acordo confortável para os pregadores hoje e para os ouvintes hoje. Olhe só. Consideremos mais de perto, pelo menos um texto que é caracterizado pela dificuldade em compreender a mensagem misteriosamente fechada de Jesus. Lucas nos diz, quando os fariseus perguntaram a Jesus quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu-lhes, o reino de Deus não vem de um modo que alguém possa olhá-lo para ele como espectador neutro. Não dirão, está aqui ou ali. Então, olhar, o reino de Deus está entre vós. Lucas 17, 20, diz Bento. Nas explicações desse texto, encontramos de novo as diferentes orientações nas quais foi compreendido o reino de Deus, de acordo com os pressupostos e as visões de fundo a respeito da realidade que o intérprete traz consigo. Então, o perigo da realidade do intérprete e daquilo que eu trago comigo para interpretar a parábola. Aí eu interpreto a palavra e a parábola a partir da realidade que eu trago comigo, minhas confusões, minhas fraquezas na formação teórica, doutrinal, moral, ética. Aí eu interpreto as parábolas para assentar-me e não para ser-me por elas transformados. É aí que nós vamos mexer. Hoje, a crítica, Bento XVI, na página 68. Hoje a crítica é cada vez mais inclinada a pensar que Cristo, com essa palavra, as parábolas da pérola, do tesouro e as várias parábolas, hoje a crítica é cada vez mais inclinada a pensar que Cristo, com essa palavra, referia-se a si mesmo. Olha só. Ele que está no meio de nós é o reino de Deus. Só que nós não o conhecemos. Prólogo de João, capítulo 1, versículo 30. Ele veio para o que era seus, mas os seus não o conheceram, não o acolheram. Com outro matiz, vai na mesma direção outra palavra de Jesus. Se eu expulso os demônios com o dedo de Deus, então o reino de Deus chegou ao meio de vós. Assim se impõe a resposta ainda provisória e que deverá ser ainda desenvolvida em todo o decurso de nossa escuta da Escritura. Fiquei encabulado com isso. Assim se impõe a resposta, ainda provisória, e que deverá ser ainda desenvolvida em todo o decurso de nossa escuta da Escritura. Quando é que vai ficar claro? Vai ficar claro a vida inteira, porque a vida inteira eu vou estar em caminho de escuta. E vai ficar claro agora, amanhã ficará claro para o amanhã, hoje à noite para os problemas e para as situações que eu vou enfrentar hoje à noite. Então, ela é viva, ela aparece lá e ela ilumina aquela realidade lá. Por isso é que não está pronto como numa prateleira de supermercado. Você vai e pega. Veja, a nova proximidade do reino de que Jesus fala e cuja proclamação constitui o elemento distintivo da sua mensagem esta nova proximidade consiste nele mesmo.
é Ele. Ele é o reino, Ele é a parábola e Ele é os enigmas da palavra e da parábola, mas Ele é também a compreensão da palavra. Um encanto isso, né? Eu morro de medo de eu não estar dando conta de traduzir. Está dando para compreender? Morro de medo. Eu passo mal. Eu sofro taquicardia lendo isso e pensando. Às vezes ajoelho e peço ao Espírito Santo, não me deixe causar prejuízo em quem vai me escutar e escutar de forma limitada isso que eu tenho para transmitir. Mas veja o que vem. Olha o desfecho onde vai. Com sua presença e sua ação, Deus irrompe como atuante aqui e agora na história. Por isso, é que agora é a plenitude do tempo. Marcos 1,15. Por isso, é que agora, de modo único, é tempo de conversão, é tempo de penitência, bem como tempo da alegria, porque em Jesus, Deus se aproxima de nós, ao ponto de se fazer um de nós. Nele, Deus está agora em ação e é verdadeiramente Senhor, dominando divinamente, isto é, não com o poder do mundo, mas dominando por meio do amor que vai até o fim, até a cruz. Agora culmina Bento XVI. É a partir deste centro, a cruz, que se juntam os diferentes aspectos aparentemente contraditórios das parábolas e da Escritura. A cruz é o ponto onde se juntam os diferentes aspectos. É a partir daqui que entendemos as afirmações sobre a pequenez e a condição escondida do reino, donde a representação fundamental da semente, que ainda nos vai ocupar muitas vezes em nossa vida, donde também o convite à coragem para o segmento que abandona tudo. Ele mesmo é o tesouro, por isso vai, vende tudo e fica com Ele. Ele mesmo é a comunhão, por isso mesmo deixa tudo e una-se a Ele. Ele mesmo é a comunhão e traz-nos a comunhão com Ele. Ele é a pérola preciosa. Impressionante, não é? Por isso, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Todo o resto vem depois, deve estar subordinado ao projeto de Deus. Infelizmente hoje, em nossa igreja e em nossas igrejas, a gente procura Jesus e procura a religião em busca do acrescentado e não em busca do reino dos céus e da sua justiça. A gente vem sempre por causa dos problemas, do acrescentado. A gente está sempre falando não do reino dos céus e da sua justiça. A gente está sempre falando dos problemas, do acrescentado. Veja o que diz Bento. O tema do reino de Deus penetra toda a pregação de Jesus. Só o podemos compreender a partir da totalidade da sua pregação. Não fique com a pregação que você gostou, mas busque a totalidade da pregação de Jesus. Se nos dirigimos agora para uma peça central da pregação de Jesus, o Sermão da Montanha, encontramos nele, desenvolvidos de modo mais profundo, os temas esboçados nas parábolas.
no Sermão da Montanha ficará claro, sobretudo, que Jesus fala sempre como o Filho, que a relação entre o Pai e o Filho está sempre presente como pano de fundo da sua mensagem. Neste sentido, o discurso sobre Deus é sempre central, mas precisamente porque Jesus mesmo, o Filho, é Deus. Então, toda a sua pregação é mensagem do seu próprio mistério, da sua própria revelação. É discurso acerca da presença de Deus na sua própria ação e no seu próprio ser. Vemos como aqui está a questão que exige decisão. E como a partir daqui se encontra a causa que conduz à cruz e à ressurreição. De novo a cruz. E eu termino com uma frase para você anotar. Bento XVI cita um teólogo importantíssimo na história da igreja, J. Jeremias, que escreveu um livro preciosíssimo sobre as parábolas. J. Jeremias, citando um outro autor, Smith, diz assim: ninguém crucificaria um mestre que conta histórias agradáveis para fortalecer a inteligência e distender a alma. Não é verdade? Ninguém crucificaria um mestre que conta histórias agradáveis para fortalecer a inteligência. Os fariseus, os mestres da lei, sentiram-se insultados na sua inteligência. Como é que a gente pensava que tudo já estava achado, pronto, estabelecido, regrado, decidido? Nós tínhamos a chave sobre o comportamento, a decisão sobre os temperamentos, a decisão sobre as atitudes dos outros, e agora chega esse cara dizendo que é preciso procurar o escondido do amor de Deus em cada realidade. Eu fiquei tão impactado com essa frase que eu repito: ninguém crucificaria um mestre que conta histórias agradáveis para fortalecer a inteligência. E assim termino. Mas, assim, as parábolas são, em última instância, expressão da ocultação de Deus neste mundo e de como o conhecimento de Deus reclama o homem todo. Não é só sua inteligência ou seu coração. Eu amo Jesus. Não. O conhecimento de Deus reclama o homem todo, a inteligência, o coração. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua inteligência, com toda a tua força, com todo o teu corpo, não é? Não ficará um pedaço seu sem o conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus deve atingir-me, atingir-te, como um fermento atinge a massa inteira e leveda toda a massa. Um conhecimento que se identifica com a vida que vem de Deus. Conhecimento que não pode dar-se sem conversão. De fato, no mundo marcado pelo pecado, o peso, o centro de gravidade da nossa vida é caracterizado pela prisão no eu. Prisão no meu anonimato. E essa prisão deve ser rompida para um novo amor, o qual nos desloca para um outro campo de gravidade, o Monte das Bem-aventuranças do Sermão da Montanha, e nos permite viver de um modo novo. O conhecimento de Deus não é, neste sentido, possível sem o dom do amor de Deus, tornando-se visível. Amor experimentado, amor dado. Tampouco o presente que se aceite. Ele mesmo é Deus e é amor em ti e para a tua salvação. Última frase.
Neste sentido, aparece nas parábolas a essência da mensagem de Jesus. Desse modo, o mistério da cruz já está interiormente inscrito na essência das parábolas. Impressionantemente belo esse texto. Tudo que você não entender da parábola, tome a parábola e vá para diante da cruz, que a cruz te explicará tudo das parábolas. Amém. Que maratona esses domingos das parábolas. Peçamos ao Senhor a cura da nossa normose. Normose é o normal, é o estabelecido que não mais surpreende com nada. A pessoa já está pronta. Ela entra na igreja e sai da igreja mesmo, até a roupa é a mesma, o costume é o mesmo, a religião virou boiada no pasto, no mesmo caminho, no sal, no coxo, no capim, na montanha, na árvore. Boiada, normose. Essa doença, a doença do ser normal, ela traz conosco um conjunto de hábitos considerados extremamente tóxicos para nós e para quem vive conosco, inclusive na igreja. A doença da perda de sentido, a doença da perda da vida, a doença da perda do outro e da descoberta do outro. Peça ao Senhor para desinstalar você pelo poder da sua palavra e da sua parábola. Peça ao Senhor para recuperar você e devolver você para a dinâmica viva das parábolas. Sempre em movimento, em busca de compreensão, porque sempre em busca da alegria que só os mistérios do reino te darão. Sempre em busca de uma alegria que só nos mistérios do reino você encontrará. Incline a sua cabeça, feche os olhos, ponha-se na presença do Senhor e peça para que Ele te envolva para receber a bênção. com os sons Todo-Poderoso vos livre da sua sempre pregação, de toda a da sua adversidade, palavra, das suas e derrame parábolas. sobre vós Que Ele te as envolva suas bênçãos. a você como uma Amém. semente lançada numa terra Torne boa para os você vossos brotar corações e produzir os atentos à frutos sua da alegria palavra, que esta a palavra fim é de que e te garante transbordeis e te possibilita de alegria crescer, divina. brotar, frutificar. Peça Assim, dele a graça de abraçando não o bem e ficar a justiça, uma semente possais estéril, correr sempre pelo guardada caminho para dos sempre mandamentos no divinos celeiro, e ou tornar-vos moída para ser pão, cordeiros dos ou santos. lançada na terra Amém. para brotar e dar Abençoe-vos, vida Deus abundante. Todo-Poderoso, Peça dele Pai, a dinâmica Filho da vida e do Espírito reino Santo. em você. Deus te para você, abençoe, um e para feliz você ajudar domingo, o mundo uma a feliz ser um mundo semana. de Deus. Fique em paz, que o Reze, Senhor sempre vos ore, acompanhe. invoque, Graças a Deus.